Então, ótimo. Então, iniciamos agora a gravação, porque essa parte depois vai para o nosso canal do PPGD da Unirio. E Dr. Marcos Choi é advogado, conselheiro federal da OAB, procurador do município de Manaus, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e professor professor da Universidade do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo, né, na nossa casa aqui na PPGD da Unirio, e eu passo a palavra para o senhor fazer suas considerações em relação a práticas forense e políticas públicas. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em estar compartilhando com a gente. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Dizer da satisfação, do prazer de estar aqui com vocês, das coisas boas que a pandemia nos trouxe, né? Se trouxe alguma coisa de bom, né? Foi o aprimoramento dessas plataformas de tecnologia que nos permitem, consequentemente, a gente estar próximo mesmo estando longe, né? Falo hoje de Manaus, com um fuso de 1 hora a menos, mas consigo estar com vocês aí ao mesmo tempo, e isso é motivo de muita satisfação. Queria agradecer a colega André Alvarenga pelo convite, de estarmos aqui. Confesso que eu estava ansioso, estava recebendo os cards dos ciclos de debates anteriores, e, puxa, quando é que vai chegar a minha vez? Né? E aí, obviamente, já sabia que era no dia 28 de outubro, mas com muita satisfação a gente está nessa tarde de hoje falando sobre a questão da prática forense e políticas públicas, especificamente, e André me trouxe a provocação para falar sobre advocacia e falar sobre o exame de ordem, né, enquanto ferramenta de acesso à advocacia e como indexador de qualidade dos cursos jurídicos no Brasil. Eu atualmente me encontro como presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem do Conselho Federal da nossa OAB, e o exame de ordem é hoje um case de sucesso, porque podemos afirmar aí que organizamos o maior concurso jurídico do mundo, né? Porque nós temos aí um ciclo de 3 exames por ano. Então, se somarmos todos aqueles que fazem, né, esse exame, nós podemos dizer que nós, por exemplo, perdemos para o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Cursos Superiores, o antigo Provão do MEC, mas ele é um ciclo só por ano, né? E é um ciclo que os cursos variam de 3 em 3 anos. Nosso caso, como nós temos uma aplicação de 6 provas ao ano e, portanto, fazemos o exame em 2 etapas por exame, 3 exames por ano, nós hoje organizamos o Conselho Federal da Ordem, juntamente com a FGV, com a Fundação Getúlio Vargas, organiza, sim, o maior concurso jurídico do mundo. Aliás, a advocacia no Brasil, em números, ela é algo interessante, porque hoje, proporcionalmente, né, o Brasil é o país que possui o maior número de advogados do mundo, né? Proporcionalmente também nós somos o país que possui o maior número de cursos de direito do mundo. Nós temos hoje aproximadamente ali 1.900, quase 2.000 cursos jurídicos no Brasil, né? E agora nós temos a potencialização das primeiras autorizações dos cursos de ensino à distância autorizados pelo MEC para cursos de direito, né? Nós até então tínhamos uma limitação, né, ao EAD por parte do curso de direito, mas a partir da pandemia houve ali a expedição das primeiras autorizações para cursos de direito pela via do EAD. A gente vai falar um pouquinho sobre os números do exame e traçar um paralelo do exame de ordem enquanto indexador de qualidade, né, dos cursos jurídicos no Brasil. Aqui fazer o registro que hoje nós somos aproximadamente 1.300.000 advogados brasileiros, 1.300.000, e falei aqui que proporcionalmente nós somos o país que mais tem advogados no mundo, mas, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, se nós não tivéssemos o exame de ordem,
nós teríamos algo hoje superior a 4 milhões de advogados no Estado brasileiro. Então, não tem dúvidas de que o exame de ordem é um instrumento limitador, né, daquele que efetivamente conclui o curso de Direito. Vale lembrar, né, que o curso de Direito é um curso de bacharelado em Direito, né, que o curso é um curso de bacharelado em Direito. Então, diferente de outras profissões, por exemplo, do médico, né, o cidadão já conclui o curso e recebe o diploma de médico, né, de cidadão que conclui engenharia recebe o diploma de engenheiro, né? No caso do advogado, ninguém recebe o diploma de advogado, né? Você recebe o diploma de bacharel em Direito que te habilita ao exercício das mais diversas profissões jurídicas existentes, né? E para o exercício da profissão jurídica da advocacia, assim como em outras profissões jurídicas, a necessidade da aprovação no concurso público, assim como nas carreiras da magistratura, do Ministério Público, né? Na advocacia não deixa de ser diferente para o exercício desse munus misto de privado com público, que é a advocacia, a necessidade de aprovação também igualmente no concurso público, que é o exame de ordem, né? A diferença é que é um concurso onde não há concorrência, né? Todo mundo, obviamente, precisa atingir estándares mínimos, né? Para fins de aprovação. É uma avaliação de proficiência mínima para o exercício da advocacia. E mesmo assim, né, nós temos aí um universo represado de profissionais que não conseguem concluir, né, essa etapa da aprovação no curso do exame de ordem muito grande, né? Repito aqui, nós hoje 1.300.000 advogados, seríamos mais de 4 milhões de advogados se o exame de ordem não existisse. O exame de ordem ele passou a ser uma exigência a partir do Estatuto de 94, né? E hoje nós já estamos na 36ª edição do exame de ordem unificado, porque até então, e aqui quero fazer o registro, que os exames de ordem são realizados, eram historicamente realizados, pelas seccionais de cada estado. Então, cada estado realizava a sua avaliação do exame de ordem, por exemplo, a OAB do Rio de Janeiro, né? Que vista linda, diga-se de passagem ali, né? Ladinho do aeroporto de Santos Dumont, ali da OAB do Rio de Janeiro. Mas, saudação ao nosso presidente Liceu da Bandeira, mas as OABs realizavam, né? Cada um realizava o seu exame com critérios mínimos, mas em datas absolutamente diferentes, e o que havia uma exigência, né, de que o candidato demonstrasse ou tivesse concluído o curso naquela circunscrição, ou tivesse domicílio demonstrado naquela circunscrição. Mas na prática o que se via era de um verdadeiro turismo de OAB, né? Candidatos iam fazer provas em outras seccionais que eram ditas seccionais onde o exame talvez não fosse tão rigoroso, mas a partir de um dado momento os conselhos seccionais abriram mão e autorizaram que o conselho seccional organizasse, né, um exame nacional unificado, e esse exame nacional unificado chegou à sua 36ª edição. Tivemos a primeira fase, né, do exame de ordem, a 36ª edição do exame de ordem, sendo realizado no domingo passado, inclusive. No Brasil inteiro, simultaneamente, a gente vai falar alguma coisa sobre os números, são grandiosos os números do exame de ordem, né? Para que a gente tenha uma ideia, aproximadamente mais de 1.400.000 CPFs diferentes já se inscreveram no exame de ordem, nesse formato que nós temos no exame de ordem. Eu falo de CPFs diferentes porque há muitos candidatos que repetem, né? Não logram o êxito, não são aprovados e, consequentemente, se inscrevem nos exames posteriores. No Brasil, diferente, por exemplo, do que acontece na França, onde o candidato só pode prestar 3 exames sob pena de refazer o curso de Direito, no Estado brasileiro nós não temos essa restrição. Então, é uma questão apenas de persistência, né? Então, registre-se aqui que o Estado brasileiro
não há um limite para a realização dos exames, muito pelo contrário, né? Há alguns anos atrás foi implementada, inclusive, uma regra de repescagem que permite que o candidato que não foi aprovado na segunda fase consiga, no exame subsequente, pular a primeira fase e já fazer a segunda fase do exame apenas uma vez, né? Apenas no exame subsequente. Aí, se ele não passar nessa segunda fase novamente, aí ele tem que fazer a primeira fase do exame mais uma vez, tá? Mas nós já tivemos ao longo dessas 36 edições mais de 4,5 milhões de inscritos no exame, então há uma repetição aí, e chegamos aí ao número de mais de 1.300.000 advogados brasileiros. Nós temos aí uma média de aprovação, apesar do que a gente fala, o exame de ordem é um exame que ele não tem uma concorrência entre candidatos, então acaba não sendo um concurso público no ponto de vista da concorrência pública, mas ele ainda possui um índice de aprovação relativamente baixo, né? Hoje nós temos uma média nacional que gira entre 21% e 22% de aprovados, né? Mesmo no exame onde, repito, não há qualquer limitação por parte da OAB. Eu acho curioso, e as oportunidades da gente debater o exame é sempre interessante, que há uma lenda urbana em torno do exame de ordem, né? Poxa, quantos que a OAB tem parâmetros mínimos de aprovação, né? Não há parâmetros mínimos de aprovação, né? Só existe a necessidade que o candidato atinja aí 50% da prova objetiva, né? A prova objetiva comporta 80 questões, ele tem que ser aprovado com 40 pontos, e na segunda fase, na fase da prova prática profissional, onde ele pode escolher as carreiras, as áreas de atuação, ele deve acertar uma prova que tem uma peça prática profissional e 5 questões práticas, onde ele deve fazer um total de 6 pontos, tá? Ou seja, são parâmetros mínimos, são estándares mínimos que precisam ser atendidos pelo candidato para fim de aprovação. Como nós mencionamos hoje, nós realizamos 3 exames por ano, então são um total de 6 aplicações de prova, são 2 fases de aplicação de prova. Hoje o exame está, e os números são grandiosos, no sentido de que nós realizamos o exame em 169 municípios simultaneamente. Então, nós temos hoje 169 polos de aplicação, onde o exame de ordem é realizado com os mesmos parâmetros, os mesmos padrões, na mesma data, no mesmo horário, 169 municípios com 320 locais de prova. Então, há municípios, obviamente, Rio de Janeiro, São Paulo, com mais de um local de prova, né? Nós temos aí um universo de 25, gira em torno, assim, o número de inscritos ele varia um pouco. Agora nós estamos chegando à normalidade. No exame 33 nós tivemos um represamento por conta da pandemia e a possibilidade de aglomerar, nós não tínhamos como fazer um exame de ordem com 130.000 inscritos, né? Não tinha como fazer os exames nesse período. Foi um ano muito difícil, onde nós só realizamos um exame, né? Então, nós tivemos, no pós-exame da Covid, tivemos um represamento, um exame de mais de 200.000 inscritos. Mas, no primeiro momento, nós temos aí uma média aí de 25.000 advogados aprovados, 25.000 aprovados no exame, né? Porque não necessariamente aquele que é aprovado no exame vai se inscrever nos quadros da OAB como advogado, né? Pode ser, por exemplo, que ele tenha concluído a faculdade, queira fazer o exame naquele momento, mas que ele exerça algum cargo público que cause alguma incompatibilidade no exercício da advocacia, né? As carreiras policiais, por exemplo, né? Se bem que agora tem lei já aprovada permitindo inscrição de policial, desde que seja apenas para advocacia em causa própria. Matéria, inclusive, já tem uma ADI no Supremo sobre esse tema, sobre a relatoria da ministra Rosa Weber. Mas hoje, então, estamos presentes em 169 pontos, municípios, né, com 320 locais de prova. Se utilizam hoje aproximadamente 3.000 salas de aula naqueles domingos para aplicação de provas. Temos um total aí de 25.000 colaboradores por exame para a realização do exame, e nós temos aí uma média de quase 2.000 aplicações especiais de prova, pessoas com necessidades especiais,
e tudo mais, quase 2.000 exames nessa condição. Temos ali 169 coordenadores municipais, 320 coordenadores locais, 120 auxiliares de coordenação, mais de 10.000 fiscais na primeira fase, mais de 3.500 fiscais na segunda fase, mais de 1.300 fiscais advogados, né? Porque na segunda fase há necessidade de revista dos códigos, da prova de consulta, né? E aí, obviamente, a necessidade de que nós tenhamos advogados fiscais, né? E hoje nós temos mais de 300 especialistas envolvidos nisso, né? Nós temos uma estrutura acadêmica com uma coordenação jurídico-acadêmica. Hoje, a coordenação jurídico-acadêmica do exame tem uma coordenação com a presença, inclusive, de ministros dos tribunais superiores. Aqui cito o ministro Cássio Nunes, do STF, faz parte da coordenação jurídica acadêmica, o ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, também faz parte da nossa coordenação acadêmica, ministro Elton Leme, ministro Ricardo Couto. Então, nós temos hoje uma equipe coordenada de uma coordenação jurídica acadêmica, temos as coordenações de área, né, que nós temos provas nas mais diversas disciplinas, como inclusive provas isoladas de prática, né, de direito administrativo, direito civil, constitucional, empresarial, penal, trabalho, tributário, né? E temos uma comissão geral para a primeira fase do exame, que hoje a primeira fase do exame abrange 20 disciplinas. Quero aqui fazer um registro que nós hoje temos uma equipe que trabalha tanto com a elaboração quanto com a correção das provas bancas de elaboração e bancas de correção. São bancas que possuem hoje mais de 150 corretores. Imagine que você precise dar uma correção, especialmente nas provas práticas, nas provas discursivas, a da peça prática profissional, das questões práticas profissionais, com equidade, né? Imagine uma prova que deva ter os mesmos critérios de correção para todos, no Brasil inteiro, com os mesmos padrões de correção, e, obviamente, aí com uma banca recursal da FGV e ainda sob a supervisão e ouvidoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Para que a gente possa ter uma ideia, hoje um exame de ordem, como hoje o 36, gira em torno de 160.000 inscritos por ciclo, né? Dos quais aproximadamente 60.000 apenas vão para a segunda fase do exame, né? Fora aqueles que são aprovados, perdão, em primeira fase, fora aqueles que já vão para a repescagem, consequentemente, no exame. A gente falou aqui sobre a questão do exame de ordem em números, e dizer que o exame de ordem é um case de sucesso com relação ao ingresso na carreira da advocacia. E a gente fala que é um case de sucesso porque é um exame que acontece, repito, estamos na sua 36ª edição já, com pequenas intercorrências, né? Para você ter uma ideia, no último domingo nós tivemos apenas 3 intercorrências na prova, um disparo de arma de fogo de um candidato que apareceu armado na hora de desmuniciar a arma, graças a Deus não atingiu ninguém, uma candidata que chegou após o horário e pulou o muro, e aquelas questões pontuais de cola, que são encontradas nos banheiros, mas coisas para a grandiosidade que o exame de ordem apresenta, são questões mínimas, né, que indicam que o exame de ordem é um exame, um case de sucesso. E por isso, todo o pensar do exame de ordem por conta do Conselho Federal precisa ser um olhar conservador, né? Nós não podemos ter, observando e reconhecendo que o exame de ordem é um case de sucesso, de aplicação segura, em mais de 169 municípios no Brasil, de dizer que isso se muda ou se aperfeiçoa da noite para o dia. Então, por exemplo, nós tivemos, há coisa de um ano atrás, a inclusão de 3 novas disciplinas na primeira fase, né, que foi direito previdenciário, direito eleitoral e direito financeiro.
3 novas disciplinas que foram admitidas na primeira fase, e nós precisamos ali de um ciclo de praticamente 1 ano e meio. Nós só vamos cobrar essas mudanças apenas a partir do exame 38. Nós estamos aplicando o 36 agora, nós vamos ter o 37 no início do ano de 2023, né? E nós vamos ter na metade, lá para agosto de 23, o exame 38, que é o exame, por exemplo, onde nós vamos ter o ingresso de 3 novas disciplinas, eu falei aqui, financeiro, previdenciário e eleitoral. Tudo isso pensado com muito conservadorismo, repito, porque tem muita gente envolvida, candidatos que investem a sua vida, né, o seu tempo de formação, os cursinhos, né, e aí, consequentemente, a necessidade de que todos estejam preparados para esse momento, e aí todos ficam, o pessoal está ansioso para as perguntas e respostas aqui, né? A gente vai dar uma visão geral do exame, depois vai falar um pouquinho dele como indicador de qualidade, mas e depois abrir para a questão das perguntas, né? Mas falando sobre essa questão do exame e sobre a eventual evolução desse exame, né? Óbvio que se pensa em que o exame seja um exame que cada vez mais seja próximo da realidade e das exigências da advocacia na vida real, né? Tanto é verdade que nós tivemos aqui o ingresso, repito, de 3 novas disciplinas, mas com esse olhar conservador de que as disciplinas só poderiam, pelo menos conservador, no que tange as mudanças do exame de ordem, tá, senhores? Mas tão somente com relação ao ingresso, uma espécie de vacatio legis aí de 4 exames, de ciclos de exames, e somente na metade do ano que vem que nós vamos ter, por exemplo, a adoção dessas novas disciplinas, para que ninguém seja surpreendido, né, com as mudanças de um exame para o outro, todo mundo já saiba quando que o formato vai mudar, quando que essas novas disciplinas vão ser acrescentadas, né? E aí, consequentemente, ninguém seja surpreendido, né? Com relação às áreas de atuação de segunda fase, como mencionamos, nós temos administrativo, civil, constitucional, trabalho empresarial, penal e tributário, 7 áreas, né? E aí, dentre as áreas mais procuradas, trouxe o número do último exame, né? A área hoje de maior procura, mais de quase 24 mil inscritos nesse último exame, é a área do direito do trabalho, né? E logo em seguida, aí, com 4 mil inscritos a menos, 18 mil e alguma coisa, temos os colegas que vão fazer a prova em direito penal, né? E a disciplina que tem menos escolha, senhores, é o direito empresarial. Apenas 726 pessoas no Brasil inteiro vão fazer a segunda fase de direito empresarial, né? Ou seja, não tem uma procura realmente muito grande, um interesse muito grande na questão do estudo do direito empresarial e da utilização do direito empresarial para fins de exame. Outra questão interessante, quando a gente fala sobre esse exame de ordem, e desse exame ser o pessoal André fez penal aqui, ó. O Bruno fez civil, o pessoal brinca que civil é mais difícil porque congrega muitas áreas do direito civil, né? Mas, falando, né, sobre a questão das mudanças, né, do que se imagina de evolução, né, para o exame e a tentativa da nossa OAB Nacional tornar, né, esse exame cada vez mais justo, né? O objetivo é esse, né, que essas disciplinas que tornem, né, esse exame cada vez mais justo. A preocupação, né, é justamente a intensificação dos mecanismos de controle na correção, nas amostras de correção, né, para evitar que o candidato se sinta, e aí é busca da justiça do próprio exame, né, que o candidato se encontre injustiçado no sentido de que achou 2 formas de correção para a mesma prova. Então, os sistemas de double check nas correções têm se intensificado, né? Questão do nível de dificuldade do exame, não há
exigência da OAB com relação, muita lenda urbana se ouve, né? Olha, a OAB que aprova apenas X% dos candidatos, né? Isso não é um número real. Eu sempre fui presidente da minha OAB aqui do Amazonas por 2 oportunidades e ouvia muito isso, né? A OAB quer ganhar dinheiro com as taxas de inscrição do exame. Eu costumo dizer que ganhava muito mais dinheiro cobrando anuidade, né? Desses 4 milhões de colegas represados. Acho que a questão não é essa, né? A questão é da responsabilidade de permitir colocar no mercado um grupo de profissionais que vão tratar de bens valiosos, né, como segurança, propriedade, né, vida, né, e com o mínimo de qualidade possível. E aí aproveitar esse parêntese do exame de ordem para tratar um pouquinho sobre o seu reflexo na questão da educação jurídica brasileira, né? Hoje, a OAB Nacional, ela possui, na sua Comissão Nacional de Ensino Jurídico, uma certificação de qualidade para cursos jurídicos do Brasil, que é o chamado selo OAB Recomenda, né? É um selo que congrega, né, dados objetivos, 2 dados objetivos, o cruzamento de 2 dados objetivos, né? Um dado objetivo do exame de ordem, que a despeito de qualquer discussão de justiça do resultado, é um critério objetivo, né? Inclusive, nós temos uma discussão muito aberta com as universidades, que as universidades criticam o critério utilizado de aprovação do exame de ordem, no sentido de dizer que deveria ser, o percentual de cada instituição deveria levar em consideração apenas os egressos do último ano, né? Aqueles que estão naquele último ano que, consequentemente, acabaram de formar e que estão fazendo o exame de ordem. E hoje a OAB, quando afere os percentuais de aprovação, ela afere todos aqueles que se declaram estudantes oriundos daquela instituição de ensino superior. Não importa há quantos anos estão formados, né? Há quantos anos estão tentando o exame. As instituições de ensino superior criticam muito essa metodologia da ordem, mas é um método que a OAB também coloca para que as instituições de ensino também tenham um certo grau de comprometimento com seus egressos. Não significa dizer que o cidadão formou há 10 anos atrás na minha instituição que eu vou abandoná-lo, né? Eu acho que se as instituições quiserem ter um bom desempenho de aprovação do exame, isso também é um negócio mercadológico, né? Quer queira, quer não, eu não tenho aqui o dado agora, eu não sei quantos cursos de direito existem no Rio, né? Mas imagino que sejam muitos, tenham se proliferado nos últimos 10, 15 anos, né? E você precisa se diferenciar, imagino, no mercado do ensino superior, no mercado, né? E a aprovação do exame de ordem acaba sendo uma publicidade interessante também para o curso. Dizer, olha, tem um X% de aprovação. Engraçado, a gente vê muito mais isso em colégios do que nas faculdades. Provou tantos no vestibular de não sei o quê, no vestibular de medicina, e eu vejo poucas as faculdades divulgarem, né, quanto aprovaram no exame de ordem. É porque os percentuais são muito ruins, né? Se a gente tem uma média nacional de 21, 22% de aprovação, né, tem faculdades com percentuais muito, muito ruins, e, óbvio, há ilhas de excelência com percentuais bons também, né? Justiça seja feita. Mas, para que a gente possa ter uma ideia, então, há uma crítica muito grande das instituições de ensino dizendo que a OAB deveria aferir como critério apenas aqueles últimos aprovados e não o total de inscritos, né? E, na verdade, o posicionamento da ordem é um posicionamento estratégico de dizer, não, eu vou contabilizar todos os estudantes que um dia se formaram pelaquela instituição, né? E aí, justamente para que as instituições também tenham solidariedade com os seus alunos, né? Tenham compromisso com os seus alunos, né? Faz, por exemplo, aí cursos de formação de reciclagem para esses bacharéis que já estão há muito tempo no mercado e que, consequentemente, ainda não conseguiram, não lograram a aprovação no exame de ordem, né? Então, a necessidade
de que elas tenham ali políticas educacionais voltadas para isso, né? Muita crítica também dizendo, poxa, mas faculdade de Direito não é necessariamente para formar advogados, né? Você faz direito para formar professores, para formar acadêmicos, formar profissionais de outras carreiras jurídicas, mas para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o meu critério de aferição, é um critério de advogados, né? Que a magistratura faça o dela, que o Ministério Público faça o dela, o critério, né? Mas para a advocacia, o critério utilizado é esse, né? A questão do ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a nossa preocupação no primeiro momento. Mas falando sobre essa questão da aprovação do exame de ordem como indicador de qualidade, falei que a OAB hoje possui um selo, uma certificação de qualidade para os cursos de Direito do Brasil, que é o selo OAB Recomenda. O último ciclo de avaliação do OAB Recomenda foi no ano passado, o ano de 2021, e que leva em consideração dois critérios objetivos de aferição de qualidade, tá? Leva como critério, o número de aprovados no exame de ordem, o percentual de aprovados no exame de ordem, e critério 2, o percentual, as notas obtidas no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do MEC, né? O antigo provão do MEC, né? Na minha época não tinha nem provão do MEC, imagina provão, imagina ENAD. Mas o ENAD ele é aplicado a cada ciclo de 3 anos, inclusive esse ano é um ciclo de aplicação do curso de Direito, e onde se afere, né? E as instituições também criticam muito, mas o aluno não se dedica, não vai, não vai, não vai fazer a avaliação com seriedade, né? Eu digo, tudo é a forma como a instituição de ensino comunica com seus alunos, né? Eu costumo dizer que o servidor público, aliás, eu costumo dizer que a instituição de ensino superior, ela também tem que tratar com o seu aluno no sentido de dizer, eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos, né? Só um minutinho. A relação, o casamento, né, que se celebra entre o acadêmico e a instituição de ensino é um casamento do direito canônico, aquele indissolúvel, né? Porque o casamento civil ele é solúvel, mas o canônico é indissolúvel, né? Você vai levar aquele diploma, né, daquela tua instituição para o resto da sua vida, né? Da graduação, do mestrado, do doutorado, né? E com isso você carrega também essa responsabilidade. Mas para que a gente possa ter uma ideia, já me encaminhando aqui para os 5 minutos finais para respeito ao tempo, né? Fazer 40 minutos e abrir depois. Com relação à questão do selo OAB Recomenda, que cruza os dados objetivos do exame de ordem com do Exame Nacional de Desempenho do MEC, se hoje nós temos quase 2.000 cursos de direito no Brasil, apenas 193 cursos no Brasil conseguiram esse parâmetro mínimo do selo OAB Recomenda. Apenas 193 cursos, de um total de quase 2.000 cursos. Então, nós temos um percentual de nem 10% dos cursos no Brasil, dos cursos de direito no Brasil, com os parâmetros mínimos de qualidade, de aprovação no exame de ordem e no Exame Nacional de Desempenho, conseguiram esses estándares, né? E aqui fazer esse registro, que eu não tenho dúvidas, no dia desses, numa entrevista me perguntaram se isso atesta a falta de qualidade do ensino jurídico do Brasil. Eu diria que hoje é inconteste a falta de qualidade do ensino no Brasil, né? O ensino jurídico, a gente tem um parâmetro aqui, né? Um parâmetro mínimo de qualidade, com todas as críticas que se tenha, né? Se o exame de ordem é um instrumento capaz de avaliação para o exercício da advocacia ou não, se o Exame Nacional de Desempenho do MEC é um critério de avaliação objetivo ou não, mas que nós temos ali, inegavelmente,
dois critérios objetivos desse exame e apenas pouco menos de 10% dos cursos com esses parâmetros mínimos de qualidade. Não tenho dúvida de que fizéssemos esse tipo de avaliação em qualquer outra área do conhecimento, nós não deixaríamos de encontrar números semelhantes, né? Então, eu costumo dizer que não estamos diante de uma crise do ensino jurídico brasileiro, mas uma crise do ensino brasileiro, né? Apesar de que o conceito de ensino, aprendizado é um conceito que vem mudando muito, e a aprovação do exame talvez não seja algo que afira bem isso, mas, do ponto de vista da OAB, é um critério objetivo que precisamos adotar, né? E falando ainda sobre o exame e como esse critério para o ingresso na prestigiosa carreira da advocacia, né, o trabalho que a OAB tem feito é para tornar esse exame cada vez mais próximo da realidade da prática da advocacia. Para que a gente possa ter uma ideia, no último exame de ordem, das 80 questões da primeira fase, mesmo numa questão, numa prova dita prova objetiva, 78 questões abordavam aspectos práticos, tá? Então, ela se diferencia de um concurso normal, que traria aí a prática da pegadinha, né? O concurso público tem muito isso, troca de letras, troca de artigos, não é o cerne do formato da prova da Ordem dos Advogados, né? No nosso caso aqui, o objetivo é tentar preparar ou tentar dar estándares mínimos de qualidade para aqueles que estão tentando se inscrevendo nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, hoje, por exemplo, mesmo numa prova objetiva de 80 questões, nós temos 78 questões de viés prático, né? E estamos investindo, e a OAB Nacional está investindo cada vez mais em tecnologia no sentido de evitar, né, repetição de temas de questão, até porque o exame de ordem é um case, né, como falamos de sucesso, mas é um case, como todo case, ele é o objeto de estudo, né, objeto de mapeamento, né. Hoje, por exemplo, o exame de ordem ele é altamente mapeado, por exemplo, né, hoje nós temos um mercado muito grande de cursinhos preparatórios no Brasil, né, sedentos em observar esses mais de 4 milhões de profissionais represados, né? E aí, obviamente, se observa questões que estejam objetos do mapeamento, né? Questões que mais caíram na prova, questões que menos caíram na prova. A prova do exame que menciono aqui é uma prova sempre observada com conservadorismo e com bancas estáveis. Nós não temos um histórico de mudanças radicais nas bancas examinadoras. Então, ao longo da história, se consegue ter uma ideia, né, do que os membros da banca, os professores que fazem parte da banca, estudam o que, falam sobre o que, e aí, consequentemente, o objetivo sempre tentar buscar o melhor resultado para os seus examinados. Mas, no nosso caso específico aqui, há sempre uma busca da OAB para tornar esse exame cada vez mais justo, mais transparente, eu acho que essa é a grande preocupação. A gente sabe da frustração que gera naquele universo de pessoas que não são aprovadas, mas no objetivo sempre de ter uma prova bem feita, bem elaborada e com justiça nas suas decisões. E era isso, falar um pouquinho sobre o exame de ordem, colocar aqui à disposição dos colegas, 42 minutos aqui no meu relógio, deixar um tempinho para a gente debater, falar um pouquinho, não sei se era esse o objetivo, mas agradecer, acima de tudo, aqui o convite feito por vocês. Obrigada, doutor Marcos. Realmente muito interessante a sua colocação em relação à prova da OAB, né? Eu até justifico a ausência do professor Emerson, ele chegou a entrar, mas ele caiu que ele está no Congresso em São Paulo, no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e não está conseguindo se conectar. Então, eu justifico a ausência dele.
E enquanto os colegas aqui pensam em alguma pergunta, eu tenho uma, né? Como o senhor vê, nós aqui estamos, né, num curso de pós-graduação, de mestrado, onde a gente vai se formar, vamos estar aptos, né, a dar aula aí para as universidades particulares, porque as públicas normalmente vai precisar do doutorado, mas após o mestrado a gente já consegue dar aula em universidade particular. De que forma o senhor acha que nós, como profissionais na academia, podemos contribuir para que esses alunos consigam uma melhor aprovação, melhore os números, né? Tanto sair desses 10% de OAB recomenda nas universidades particulares, se é aliando um pouco mais a prática dentro da academia, ou se é um aprofundamento teórico, como o senhor falou, que a prova da OAB, né, predominantemente as questões estão envolvendo as ações práticas. De que forma o senhor acha que nós, enquanto estudantes de um curso de mestrado, podemos contribuir futuramente dentro da sala de aula para esses alunos? Eu te confesso, Ana Beatriz, que eu não sei, confesso para você, né, que eu não sei se o exame de ordem, a gente, a gente tem uma discussão aí, o repensar o que é educação, né? E a gente na academia tem a obrigação de fazer isso, né? Eu confesso para você que eu não sei se o exame de ordem é o melhor mecanismo de avaliação de qualidade do curso, né? Mas é um critério objetivo para ingresso nos quadros da ordem. Quem quiser ingressar nos quadros da ordem se submete a esse tipo de avaliação. Não necessariamente dizendo que é a melhor avaliação, a avaliação mais justa. Até porque a gente tem tanta coisa, né, que a gente precisa repensar hoje no próprio ensino jurídico, né? Esse constitucionalismo digital, esse ambiente novo, metaverso, né? Tanta coisa para aprender, essa crise do Estado e regular tudo isso, que eu te confesso que eu não sei se isso seria uma resposta, por exemplo, de um programa de mestrado. Acho que o programa de mestrado tem uma preocupação maior de pensar o direito, né? De dar soluções a essas crises da educação, né? E, repito, nós vivemos uma crise de educação. Mas, falando do ponto de vista mercadológico mesmo, né? Eu acho que as próprias universidades, os próprios centros universitários, as próprias faculdades de direito, precisam ter essa preocupação com a aprovação, até do ponto de vista da educação como negócio mesmo, né? Quem vai atrair aluno se você tem percentuais de aprovação tão ruins, né? Você pensar nas suas avaliações, seus instrumentos avaliativos, em perfis próximos aos perfis do exame de ordem, em perfis próximos do ENAD, né? Criar um sentimento de avaliação próximo do que a realidade prática profissional, né? Mas é algo que pode ser pensado, que as instituições de ensino superior precisam pensar também. Certo, obrigada. Vou passar a palavra para a Andréia. Obrigada, Ana. Professor Marco, o senhor fez uma palestra maravilhosa porque desmistificou muitas coisas que a gente ficava pensando sobre o exame de ordem, que, assim, a OAB tem um percentual que não deixa passar, então, aquela coisa que falam por aí, essas lendas urbanas... Era melhor passar todo mundo e arrecadar todo, né? Já que o pessoal já o objetivo é arrecada as novidades, né? Que é melhor o cara pagar todo ano, né? Do que pagar a taxa de inscrição no exame de ordem. O seu argumento é irrefutável, não tem como refutar esse argumento. Mas eu queria saber de uma coisa, porque geralmente os juízes reclamam do nível dos advogados que vem caindo. Mas eu quero ver se essa percepção do senhor, que o nível geral está caindo, porque a gente está na era da informação, mas informação, como a gente teve uma aula ontem, os colegas bem sabem, não significa conhecimento, né, professor? Num certo sentido, como o aluno tem que procurar o conhecimento mais do que a informação? Na realidade, como eu falei aqui, o exame ele é repetição, né?
Dia desses, eu era presidente da ordem aqui no meu estado, entreguei a carteira e o aluno chegou para mim e disse, olha, passei depois de 15 exames. Aí eu ainda brinquei, só dá para colocar persistência no currículo, né? O sujeito, depois de 15 exames, 5 anos, né? 3 exames por ano, é persistente. Em algum momento, o examinador não vai ter aí repertório, né? Para tanta tentativa, né? Especialmente quando você pensa na questão da prova prática. Então, uma hora vai acontecer. Como eu falei aqui, talvez não seja o melhor critério de indicação de qualidade, né, do curso, mas é um critério objetivo de acesso à profissão da advocacia. Agora, se isso é bom ou ruim, é o critério que se tem, né? Eu não acho que seja algo determinante, né? Mas a não aprovação é algo ruim, frustra, né? A gente vê o universo de pessoas frustradas abandonando aí o sonho depois de ter cursado 5 anos do curso de Direito. Essa questão educacional é algo de muita reflexão, né? O estelionato educacional que se vive hoje no Brasil, né, André? Investe ali 5 anos e tudo mais. Mas falando, trazendo a tua reflexão, uma reflexão interessante, porque nós vivenciamos a era da superinformação, né? Em tese, cara, eu estava conversando com uns amigos meus um dia desses, eu já tenho um tempinho aí de formado, na minha época não tinha essa facilidade de internet que você tem acesso a hoje. Hoje eu me lembro que você buscava apostilas, que a pessoa que estava para concurso, apostila de não sei aonde, está impressa, tirava cópia entre os colegas, cotizava entre os colegas. Né? Hoje você vai no YouTube, baixa a aula que você quiser, né? E aí você começa a repensar, inclusive, Andréia, a questão do ensino jurídico, né? O ensino jurídico é ler manual, né? É fazer repetição de manual, de curso, né? O professor, naquele formato tradicional, que vai ali para a aula, vai discorrer o que está escrito no manual ali. Se eu, quanto aluno, que tenho acesso à informação, posso assistir a sessão do Supremo ao vivo, ou assistir os debates dos ministros, ver uma palestra na Alemanha, né? Agora, aquilo também, a superinformação também traz outra questão, né? Que é a falta de foco, né? O que você vai fazer com tanta informação, né? Qual que é a informação que você vai escolher, né? Eu acho que isso também é importante, né? Trazer essa reflexão. Obrigada pela pergunta. Obrigada, doutor Marco. Rafael. Boa tarde, professor Marco. Boa tarde a todas. Marco, queria fazer uma pergunta, na verdade, uma dúvida aqui que eu tenho, até um pouco particular, sobre como fica a definição e a escolha dos docentes, ou professores, ou estudiosos, juristas, que produzem as questões lá para o exame de ordem. Eu já tive o prazer de participar de banca de concurso público para município aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu me senti, na minha primeira experiência, me senti completamente largado na vida, definindo aí, por exemplo, a questão que seria utilizada no concurso público, que ia definir a vida lá dos participantes, né? Como é que o Conselho Federal atua nisso? É definido com a FGV também, ou é direto com vocês? Como é que funciona? Bom, a FGV, ela tem uma banca, assim, são bancas da FGV e bancas da OAB, né? Existe uma banca da FGV, banca de concursos públicos, e banca do exame de ordem. Hoje nós somos o maior cliente da FGV no Brasil, né? Até porque nós temos regularidade na realização do exame. Então, a FGV hoje tem um banco de mais de 800 mil questões só referentes ao exame de ordem. Então, ela tem a banca, ela apresenta as questões por uma banca da OAB, uma banca de validação dessas questões. Tá? Então, ao mesmo tempo, eu passo por uma banca de elaboração de questões da FGV e, ao mesmo tempo, uma banca de validação das questões da OAB. Todo mundo se reúne aí em Botafogo, no Rio de Janeiro, na sede da FGV, antes dos exames, para fazer a validação das questões. Após a aplicação do exame, tá? Há uma reunião com a outra banca, que é a banca de correção, né?
Uma banca da realização das questões, outra é a banca da correção. A banca da correção, que aí nós temos uma banca de correção da FGV e temos a banca de correção da OAB. Quem vai fazer a correção efetivamente é a banca da FGV. Mas a banca da OAB, ela vai opinar sobre os gabaritos propostos, sobre as respostas padrão. Tá? Então, inclusive, se é caso de anulação ou não de questões, né? A gente, eventualmente, em algum momento, isso, na busca da justiça da decisão, isso eventualmente acontece, tá? Mas, e aí o que acontece? Nós temos uma banca de correção, então a banca da correção reúne, em auditório, ali, todo mundo que vai trabalhar na correção, e aí, coordenação de direito de trabalho. A gente geralmente faz uma manhã trabalho, uma tarde penal, uma manhã tributário. Geralmente é uma semana de reunião das bancas, né? Onde eles apresentam as respostas padrão e a comissão, a banca da OAB faz as devidas adequações. Tá? Mais ou menos, a grosso modo, é isso. Obrigada, doutor. Alguém tem mais alguma pergunta? Só para pontuar, é interessante que o doutor Marco falou da questão do aluno que posta nas redes sociais. Se a gente vê no Instagram, passei no 16º exame da OAB, passei no 15º. Então, se a gente fizer as contas, o aluno ficou 10 anos, né, estudando direito e só foi exitoso depois de 10 anos de estudo. Então, realmente, o ensino jurídico também tem que ser repensado por essas novas questões. O visual law está aí, né? Uma coisa que eu acho que não tem mais retorno, aquelas petições monótonas de 100 páginas que a gente via. Acho que a tendência é elas não acontecerem mais, mas ainda tem. André, eu vi agora as petições que estava na moda, né? Com QR Code, onde ele abre um vídeo explicativo da petição. É isso, né? Acho que a gente precisa inovar, né? Sair do lugar comum, né? É muito interessante, com gráficos e mapas mentais, né? Bem interessante isso. Acho que não tem mais como fugir, porque essa nova geração que já nasce com o celular ou o tablet na mão, né? Não vai entender mais, não vai fazer parte mais da vida deles aquela coisa truncada, aquelas palavras dificílimas, o colendo STJ, aquela coisa meio do século XIX, né? É bem interessante isso. É isso. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença do professor Dr. Marco Choi aqui no nosso PPGD da Unirio. Nós estamos de portas abertas para o senhor, sempre que o senhor precisar de alguma pesquisa, nós temos aqui linhas de pesquisa sobre direito e políticas públicas, então o senhor fique à vontade para contactar a Andréia ou até mesmo o professor Emerson, mais uma vez justificando a ausência dele, né, por um motivo de estar lá no Congresso. E é isso, na semana que vem a gente tem novamente outra palestra, sempre às sextas-feiras às 14 horas. E se o senhor quiser fazer alguma consideração final, o tempo com o senhor. Ana e doutor Marco, desculpa, só para dizer que o senhor já está convidado, quando vier aqui ao Rio de Janeiro, para um happy hour ou um jantar conosco com os alunos do PPGD da Unirio. Marca na sua agenda, por favor, e com o professor Emerson Moura também, que ele faz absoluta questão, tá? Só isso que eu queria pontuar. Obrigada, suas considerações finais. Legal, quero dizer que eu vou muito, viu, ao Rio por conta da FGV, né? A sede aí no Rio, aí em Botafogo, então, assim, invariavelmente por conta do exame, a gente está sempre aí aí no Rio de Janeiro, cidade verdadeiramente maravilhosa. Queria agradecer aí o carinho de vocês, é sempre bom falar, especialmente em outro estado, e aí ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou pedir um favorzinho, quem puder ligar a câmera para eu tirar uma foto aqui, para fazer aquela, porque eu gosto muito desse negócio de postar e tal. Eu consegui aqui, vamos lá, força total. Olha aí. Beleza, meus amigos, obrigado aí pela oportunidade, viu? Valeu. Obrigada, pessoal. Vou encerrar.